Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer mais uma resenha de um livro que eu li. Este livro aqui, A Neve Estava Suja, de George Simenon. Eu nunca tinha lido nada dele e gostei demais, o livro me surpreendeu muito. Até fiquei um pouquinho assustada quando eu li a sinopse do livro, né? Porque geralmente eu não gosto muito de livro policial, que tem que descobrir quem tem que matar quem, eu tenho um pouco de preguiça disso, principalmente porque eu nunca sei realmente quem matou, nunca consigo adivinhar, então daí isso me deixa um pouco irritada, então não é o tipo de literatura que eu tenho o hábito de ler. E aqui na orelha fala um pouco disso, né? Daí eu fiquei assustada, falei, puxa vida, será que eu vou ter que descobrir quem que é o assassino? Ai, que chato! Mas infelizmente o livro é muito mais do que descobrir quem matou, ele vai muito além disso e foi uma leitura incrível. A primeira coisa que eu gostaria de registrar aqui nessa resenha é o quanto é bacana a gente descobrir um escritor novo e gostar muito, assim, sabe? Mas assim, muito mesmo, porque isso chega a ser um pouco raro. Porque eu acho que o leitor ele está em constante formação, né? Mas também ele já possui uma base literária, é o meu alicerce, né? Que faz eu escolher ou não determinado livro de acordo com o universo literário que eu pertenço, que eu gosto e tal. E quando eu decidi por esse livro aqui, foi simplesmente porque eu achei a capa muito interessante, né? E o título, eu gostei muito desse título, eu achei um título bacana para um livro, assim, e essa foto, enfim. Né? Então ele teve esse gosto só pela capa e pelo título, mas realmente foi uma leitura incrível. Então eu fiquei muito feliz de ter descoberto esse autor, assim, com certeza eu vou ler outros livros dele. Falando um pouquinho do livro, tem um personagem que é o Fred, ele é um jovem totalmente sem rumo na vida, e ele vive na França no período da Segunda Guerra Mundial. Ele mora num prostíbulo, porque a mãe dele é a dona do prostíbulo, e ele comete alguns crimes, tá? Isso não é spoiler, por quê? Porque, a verdade, a história é tentar entender por que ele cometeu esses crimes, nem ele mesmo sabe, né? Então, o próprio Fred, ele quer descobrir as respostas, né, que fez ele matar, então ele meio que brinca com a vida dele. Ele acredita que ele pode fazer certas trocas com a vida, né, como se fossem brindes, né? Sei lá, esses brindes vocês podem chamar de destino, sorte, má sorte, alguma coisa nesse sentido assim, né? E tem um bar próximo à casa dele, ele frequenta muito esse bar, e esse bar é frequentado por todo tipo de gente, tem de tudo lá, desde os moradores do bairro, tem os bandidos, tem os oficiais do exército, né? Porque tá um clima de guerra ali acontecendo. E é neste local que as ideias que ele tem, né, as ideias ruins, começam a ganhar a prática, né, vão sendo transformadas em ações. E o ritmo é muito acelerado, assim, então de repente parece que o universo acontece e ele acaba envolvendo as pessoas do bairro onde ele mora, né, pessoas boas e ruins, e principalmente algumas que ele quer desvendar o mistério, assim, mas é um mistério assim de entender a pessoa, de compreender o ser humano, assim, acho isso muito bacana. E ele também tem um desejo de, com essas atitudes dele, essas ações que ele toma, ele quer meio que descobrir se é possível mudar o destino, né? Mas enfim, tem a Cici, que é uma personagem do livro, e ela é totalmente apaixonada por ele, mas ele vê ela como mais uma garota que apareceu na vida dele, assim, ele acha que ela é muito dramática, e realmente ela é, que ela é muito carinhosa, muito bobona, enfim, pra ela ele é o primeiro amor, assim, mas ele já tem uma certa experiência, então ele já não tem o mesmo olhar, né, que ela tem para ele. E ele tenta fazer algumas coisas ruins pra ela, só que o plano não acaba dando certo, né, que daí já tem a ver com a questão de ele saber se é destino, se é sorte, se dá pra brincar com a vida ou não, né, enfim. E daí nesse momento, depois que acontece esse fato com a Cici, ele fica realmente intrigado com a vida dele, né? Ele fica preocupado em como as pessoas participam da vida dele, direto ou indiretamente, assim. Então fica, né, fica um pouco caótico, tá? Mas eu acho que é assim que deve ser, o caótico no sentido de bom, né? Porque vai chegando personagens, assim, do nada, né? Alguns você vai conhecendo aos poucos, lentamente, alguns só aparecem na ação, assim, no ato do protagonista, né?
E tem esses que eu acho que são até mais especiais para a história, que eles aparecem em doses homeopáticas, assim, vão bem devagarzinho e tal, vai criando aquele clima bacana de suspense, assim, mas por que aquele personagem tá ali? Por que ele olha? Por que ele não age? O que ele tá fazendo ali parado, sabe? Então fica uma coisa bacana, assim, legal. A narrativa desse escritor, do George Simenon, ele consegue trazer uma obra quase invisível ao plano histórico ao qual pertence, né? Então a gente tem ali a Segunda Guerra Mundial, né? Um bairro parisiense frequentado por oficiais do exército. Eles usam o bairro meio que para se aliviar, acho que, da tensão da guerra e tal, por causa do bar, do prostíbulo que tem lá, né? E então essa tensão do clima de guerra é o próprio leitor que sente, tá? O leitor sente esse clima de guerra. Os personagens em nenhum momento eles revelam que eles estão preocupados com a guerra ou que as atitudes deles são relacionadas pela guerra, sabe? Fica tudo evidente na história, mas na ação deles, né? Do clima da guerra. Deu pra entender? Ficou meio confuso, né? Talvez pelo ritmo, a forma com que cada frase segue a outra. E mais uma, frases curtas, intensas, que em pequenas e perfeitas palavras no lugar certo criam um ar turvo no ambiente da história. E este ar turvo, assim, tô falando aqui, mas acho que a gente pode interpretar com o mesmo peso que deve ser essa guerra, né, a guerra mundial. Então, os personagens não falam diretamente sobre a guerra, mas fica no ar, assim, aquele clima tenso. Não sei se foi o meu olhar pro livro, né, pode ser também, mas parece que eles são meio alienados, assim, à sociedade política ao qual eles pertencem. Assim, tá tudo meio, sabe, deixa pra lá, vamos seguir a nossa vida aqui, enfim. Eu acho que quem vai ler a orelha do texto vai descobrir algumas nuances, assim, que pode contribuir para essa tensão, né, de ser um livro do período da guerra. Eu acho que talvez foi isso que aconteceu comigo. As sensações que o livro provoca são incríveis. Tá? Além da Cici e do Fred, tem outros bons personagens, tá? É muito bacana. O livro está dividido em 3 partes, mas o foco é sempre no Fred, que é o protagonista. Mas também abre espaço para outros personagens, e esses personagens eles se mostram melhores e piores do que o capítulo anterior, assim. Então eles vão, né, aparecendo de formas diferentes, assim, isso é bem legal. Durante a leitura eu imaginei que eu estava lendo um narrador que iria me enganar no final. Sabe aquele narrador que aparece, assim, que você descobre que ele também era personagem? Pois acho que o formato das frases produz um efeito parecido com o fluxo de consciência, né? Mas ele mistura, o fluxo de consciência ele acaba misturando o pensamento do narrador com o do personagem, uma coisa que causa essa dúvida, né? E eu adorei ter essa dúvida, pois ele, acho que talvez essas nuances de achar que ali eu estava vendo o fluxo de consciência me deixou mais atenta à narração, né, do escritor. E acho que talvez por isso mesmo que eu gostei muito, sabe? O George ele tem um estilo que fica muito claro assim no texto, eu acho isso incrível. Escrever bem já é complicado, né? Isso já é algo para poucos, né? Acho que agora que você escreve bem com estilo, né, é mais difícil ainda. E o George, eu vi isso nesse livro aqui, não sei se os outros dele seguem essa mesma linha, mas eu achei incrível, né? Só de curiosidade, ele escreveu mais de 192 romances, 100 de lá vai cacetadas de novelas, além de biografias. O cara escreveu também com um monte de pseudônimos, se eu não me engano foram, parece que 27. Enfim, o cara era uma máquina de escrever literalmente ali, né? Ele escrevia uma quantidade absurda. E ver quantidade absurda num estilo tão próprio assim, que acredito que deve ter nas outras obras dele, me deixou bem curiosa para ver os outros. Eu acho que o que eu mais gostei da história foi a trajetória, né? Do personagem tentar entender, do personagem não, do narrador em tentar entender a mente de um assassino, né? Não há respostas, mas o autor ele dá um exemplo de como pode ser essa mente, né? Essa pessoa que tem o desejo pela morte, de querer matar. A questão dos laços de amizade também, dos relacionamentos da história, eles são bem complicados de entender. Sabe, se você tenta relacionar um personagem ao outro e querer usar a palavra amigo entre os dois,
você percebe que tipo, essa amizade não é honesta, né? E até mesmo para os personagens, se você tenta classificá-los como, sei lá, homem, dignidade, vergonha, medo, que são coisas que acontecem ali na narrativa, parece que é difícil encaixar 100%, né, como se fosse aquilo mesmo. Então é difícil fechar um raciocínio, porque ao mesmo tempo ele mostra força e mostra fraqueza, e isso vai caracterizando os personagens até o fim da história, assim. E isso é um outro ponto que eu achei incrível. Eu tenho essa tendência a gostar dessas histórias que não explicam tudo, deixam tudo mastigadinho, né? Mas ao mesmo tempo fica tudo... Eu ia usar a palavra denso, mas eu acho que não é. Fica tudo complexo. Você não precisa entregar para o leitor a história mastigadinho. Eu acho interessante quando fica algumas coisas para você tentar descobrir o que é, né? Aqueles livros que você termina de ler e mesmo assim você fica pensando nele semanas e semanas depois. Esse livro é desse tipo. Mas você não pensa porque ficou faltando amarrar pedacinhos da história. Você pensa porque é a sua própria interpretação ali, né? Floreando, ganhando horizontes, né? Então isso foi muito legal. Vou mostrar aqui de novo o livro para vocês. Tá? Então a neve estava suja, contra a capa. Esse livro é da Companhia das Letras. Eu amei ler. Tem a resenha escrita lá no blog, no site Livro Café. Vou deixar aqui embaixo para vocês lá assistirem, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu falei, acho que meio embaralhado, mas é isso aí. O livro é assim, mas é ótimo, é incrível. Leiam, que provavelmente vocês vão me ver falando mais desse escritor aqui no canal. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau!